Ó Pai, que os gestos, ó Pai, daquela que ministrará a dança seja para Ti, ó Deus. Oh Espírito Santo de Deus, que a palavra que for ministrada nessa noite possa falar, ó Senhor, ó Pai, em nossos corações conforme a Tua vontade, Deus. Usa, Senhor, ó Pai, o Teu servo. Usa, Senhor, os Seus adoradores. Usa, Senhor, ó Pai, nessa noite, ó Pai, as nossas vidas. Sinta-se à vontade nesse ambiente de glória, Senhor. Sinta-se à vontade, Senhor, nesse ambiente, Senhor, maravilhoso de glória, Senhor. Não nos afaste da Tua presença. Não nos afaste da Tua graça. Que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, Deus. Abrimos o nosso coração, a nossa alma. Traga o Teu povo nessa noite para Te adorar. Aqueles que ainda adentrarão a esta casa, Senhor, traga em segurança. Mas aqueles que não poderão estar aqui nessa noite, visita também conforme a Tua graça, conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que cadeias e algemas e grilhões sejam quebrados nessa noite. Que todo empecilho, que tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, tirar a nossa atenção, ó Pai, desta noite, que é especial, ó Pai, caia por terra. Que os nossos olhos sejam atentos ao que o Senhor vai fazer nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam inclinados para aquilo que o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja preparado para aquilo que o Senhor quer manifestar. Que os nossos pés estejam, ó Senhor, ó Pai, preparados para aquilo que o Senhor vai mover neste lugar. Mas mova, Senhor, mas mova em nossa terra. Mova, Senhor, em nossa terra, Senhor. Precisamos do Seu movimento de águas, ó Pai, dentro de nós. Águas que curam, águas que restauram, águas que libertam, águas que transformam. Transforma-nos, ó Pai, por dentro. Que essa transformação venha por dentro. Venha mexer por dentro, Senhor, porque nossa terra por dentro está seca, está precisando ser molhada pela chuva, Senhor. Cura os nossos corações nessa noite. Restaura os nossos corações nessa noite. E que o fogo não se apague dentro de nós, mas incendeia novamente, Senhor, o fogo, a chama. Porque nessa noite, Senhor, o lugar está propício. Queremos ser os Seus gravetos, queremos ser Sua lenha, queremos ser a Sua entrega total nessa noite. Queremos ser a Sua entrega total nessa noite. Queremos nos entregar totalmente a Ti, Senhor. Assim como a Tua palavra diz que existem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que são mais profundas, ó Pai. Queremos ir mais profundo. Que a nossa intimidade nos leva mais profundo. Ó Espírito Santo de Deus, mova em nosso coração, mova em nossa mente. Oh Espírito Santo de Deus, ó Pai, leva-nos além. Leva-nos além nessa noite, Pai. É o que pedimos e Te agradecemos desde já, Pai. Leva-nos, ó Pai. Amém? Eu vou deixar uma palavra para vocês e logo em seguida já passo. Amém? Eu queria relatar para vocês, deixar para vocês Isaías. Isaías, capítulo 64, o verso 1.
Isaías capítulo 64, verso 1 diz assim, ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escurrassem diante da tua face. Aí o versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daquele que se lembra de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos nele a eternidade, para que sejamos salvos. Só até aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Eu estou aqui porque eu espero o encontro do meu noivo. Eu anseio o encontro do meu noivo. E existe uma canção do Ministério Fluir, que ele diz assim: apenas um minuto em tua presença. Então eu faço dos meus cultos do meu dia como se fosse o último, pastor. Eu faço do meu culto como se fosse o último, porque eu sei e eu espero, pastores, que uma hora vem Maranata. Uma hora vem Maranata, que Ele vai abrir as comportas do céu, que Ele vai descer sobre este lugar, e Ele vai ter encontro com a tua noiva. Por isso que eu espero, anelo e anseio a presença dEle. Então faça do seu culto nessa noite, faça da sua adoração como se fosse a última, o encontro do noivo para com a sua noiva. Então bata na porta e diz assim: noivo meu, amado meu, desejado no meu coração, eis aqui o meu cálice, eis aqui o meu azeite. Eu estou preparado e esperava esse dia, e quero ter um casamento contigo nessa noite. Amém? Aplauda ao Senhor, amém. Som. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite com o nosso melhor, amém? Como eu sempre digo aqui, com a nossa melhor adoração a Ele, que Ele merece o que há de melhor em nós, amém, querido? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Somente a ti, somente o teu nome que nós louvamos neste lugar, ó Deus. Aleluia. Vamos declarar isso juntos, queridos. Somente dele neste lugar. De ti nós queremos mais, nós queremos mais.
toma o teu lugar de honra aqui. Toma o teu lugar de honra em nossos corações, Senhor. A canção, ela é a mesma. O nosso amor por ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, aqui neste lugar, cresça, cresça, cresça. Senhor, aqui neste lugar. A tua igreja diz, a tua igreja diz, Senhor, aqui neste lugar, e cresça, 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 Senhor, aqui neste lugar, mais, cresça, 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 Senhor, aqui neste lugar. Chega, caramba, libere a canção que está dentro de você. Libere, libere, libere. Oh, libere a canção que Ele colocou aí dentro. Não se prenda, não se prenda, não. Libere a canção que Ele plantou em você, que Ele colocou dentro de você. Você é único, você é exclusivo, você é propriedade exclusiva do Pai. Ele colocou algo exclusivo dentro de você, querido. Precisamos entender os sons que vêm do céu para ecoarmos aqui. Oh, o teu som é diferente do meu, porque você é exclusivo. Aquilo que Ele colocou dentro de você precisa ser ecoado nessa terra. O som que Ele colocou dentro de você é para curar outros, é para transformar. Ele colocou algo exclusivo dentro de você. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de abrir a tua boca, de se expressar com o teu corpo. Não tenha medo, não tenha medo, porque Ele colocou algo exclusivo em você. Por isso, pare de colocar a roupa que pertence ao teu irmão, assim como Jacó tentou enganar o teu pai. Oh, aquela bênção não pertencia a ele, porque ele acreditava que não tinha bênção sobre ele. Mas, querido, tire a roupa que não pertence a você.
Tire, porque as características do Pai estão sobre você, sobre o teu DNA. Por isso libere a canção exclusiva que está sobre a tua vida. Pare de se comparar. Você é único, você é única para Ele. Nós somos a canção que Ele deseja ouvir neste tempo. Neste tempo Ele deseja ouvir os remanescentes, aqueles que não se dobraram, não se venderam. Aonde estão os 300? Os 300 que vão vencer o exército. Esses 300 são para adorar, não para murmurar. Em suas mãos eles carregam instrumentos de louvor. 300 com buzinas, 300 com cantos, 300. Aplauda o nome do Senhor Jesus, querido, aplauda. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra pertence a Ti, Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos ter agora o período dos dízimos e das ofertas. Amém. Glória seja dada a Ti, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Estão felizes com Jesus? Final de ano chegando, só festa, presente, família. E nós estamos aqui para adorar a Jesus. Estamos felizes por você que veio nessa casa. Temos muitas faltas hoje de obreiros, irmãos que não vieram. Mas felizes por vocês que vieram receber de Deus e também se doar a Ele. Amém? Abra comigo sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 4 apenas. Amém? Todos acharam? Romanos 11, 4 diz assim: mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Amém? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal.
Irmão, quando Paulo relata isso, ele está se referindo à vida de Elias. E muitos sabem que Elias era um homem extraordinário em Deus. Elias era um homem que orou e o céu fechou, não deu chuva. Elias era um homem que orou e Deus derramou fogo dos céus. Então Elias era um cara extraordinário, irmãos. Mas para que Elias se tornasse um cara extraordinário, a vida dele era uma verdadeira entrega para Deus. Deus só faz na nossa vida coisas grandes na nossa entrega para Ele. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Ele fará. E não é uma recompensa isso, é o propósito dEle. Ele pode fazer com pessoas que não se entregam muito, Ele pode fazer. Mas o prazer dEle é naqueles que se entregam a uma resposta que Ele mesmo está querendo. Porque nós somos resposta, sim ou não? Nós somos filhos de Deus. João 1,11 diz: aquele que receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E a terra tem clamado pela manifestação dos filhos. Então nós somos resposta para essa geração, para este tempo, para o fim que está vindo. E muitos olham e querem ser como Elias, um cara extraordinário, irmãos. Mas esquecemos de o principal, que é ser como Jesus. E quem Jesus era? Filipenses capítulo 2, ele declara que fez a si mesmo de nenhuma reputação, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Cristo era um homem extraordinário, irmãos, de muita entrega, de muitos feitos em Deus. Mas o que fez de Cristo um homem muito valioso foi isso. Ele fez de si mesmo sem nenhuma reputação. Enquanto muitos querem ser como Elias, extraordinário, fazer grandes coisas, orar e Deus derramar com fogo dos céus, nós devemos ser como Jesus, o homem que andou em humildade, simplicidade, amando o próximo, recebendo contra si muitas coisas ruins, irmãos. Nesse final de ano, o que nós queremos como igreja é ganhar o coração de Deus, ser achado nele. Porque não há nenhum propósito, irmãos, lutarmos o ano inteiro, chegar no final do ano e não termos o principal, que é Jesus, para iniciar um novo ano. A nossa luta diária é contra nós mesmos, não contra ninguém. Devemos ser melhor todos os dias. E mais um ano que se inicia daqui a pouco, é o que nós queremos: ganhar o coração de Deus. E para isso, devemos nos doar constantemente. Eu não falo de oferta, irmão, não de dinheiro. Eu falo de vida, porque o que Deus quer de nós é a nossa vida, o nosso coração. Deus não quer o nosso dinheiro. Embora o dinheiro é importante na obra dEle, Deus ele quer muito mais nós disposto na obra dEle do que o nosso dinheiro. Então, se hoje estamos vivos, estamos livres de um vírus, graças a Deus, enquanto muitos ainda estão com vírus, mas nós estamos 100% com saúde em dia. E o que Deus quer de nós? Todas as coisas que há em nós. Que Deus um dia nos deu tudo, o seu Filho Jesus. E o maior erro do cristianismo, irmão, é querer ser muitas coisas, querer ser grande e não querer ser como Jesus. Para esse ano que se inicia, esse ano que está se findando, o que nós oramos hoje é que Deus nos dê o coração dEle, para que mantemos em humildade, em compaixão e simplicidade de vida, irmãos. Nós não queremos crescer, nós queremos desenvolver como igreja, desenvolver como corpo, como família, como irmãos. Nós zelamos tanto pela oração em conjunto, porque a oração nos fortalece, nos faz mais próximos uns dos outros. Então para hoje, para você minha palavra é: vamos dar as mãos e caminhar juntos como Jesus. Não vamos querer ser grandes, irmãos, num tempo de muita calamidade. Vamos querer estar mais próximos, ser família, acolhendo uns aos outros. A maior oferta para Deus é essa: que ameis uns aos outros, que se doeis um pelos outros. Então hoje, para Deus, a sua oferta mais valiosa, o seu coração, a sua vida. Então se entrega para Ele hoje de corpo, alma e espírito, irmãos. Claro que Deus é dinheiro para a obra, oferte com amor e com carinho, mas a sua intenção é o que Deus vai querer de você. Deus não quer suas boas ações, Ele quer a sua intenção. Se a intenção for boa, seu coração está no propósito de Deus. Se a intenção for ruim,
De nada vale nos doarmos e ser radicalmente entregues a Deus. O que Deus quer é um humano que se entrega à sua palavra diariamente, à oração. Se entregue uns aos outros. Amém? Se coloque de pé, você que vai ofertar em espécie, você que não trouxe em espécie. Entregue a sua vida com intenção agradável aos pés de Jesus. Lá atrás temos a maquininha de cartão pelo meio eletrônico. Aqui no corredor temos envelope com o irmão Ricardo. Então quando estiver orando, sai do seu lugar, irmãos, e entregue a sua oferta em espécie, seu coração. Você que não pode ofertar hoje em dinheiro, fala: Deus, meu coração é teu, hoje e sempre. Me ensine a zelar por ele. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Jesus. Rendemos a ti, Pai, honra, glória e louvor a Deus. Nós não queremos crescer, só queremos nos desenvolver como igreja, Pai. Desenvolver como família, como irmãos, Deus, em conjunto, em unidade, em coletividade, Jesus. Nos ensina, Pai, a nos manter em humildade, simplicidade de vida, para o novo ano que se inicia, Pai. Nós não queremos fazer riquezas, Pai, com nossa vida na terra. Queremos gerar corações puros e quebrantados em Tua presença que começa em nós, Jesus, hoje. Nós queremos que o amanhã, Pai, seja tão queimante em nós como hoje, Jesus. Nós não queremos, Pai, perder o propósito de vista, nem perder, Pai, a humildade, nem perder a coletividade, Jesus. Queremos nos manter firme em Teu coração, firmes de pé, diante da Tua palavra, do Teu propósito, Jesus. Por isso hoje, Pai, te damos legalidade e liberdade sobre nós. Vem nos queimar, Senhor, por dentro. Nos incendiar como igreja, como família, como um corpo que cresce e desenvolve, Jesus. Nós queremos Teu coração, Pai, hoje e sempre. Não queremos caminhar, Senhor, pelo ego, pela vontade humana, pelo desejo da carne. Queremos ser guiados, Pai, pela vontade do Teu Espírito que reina em nós todos os dias, Pai. Te damos liberdade hoje, a nossa mente, nosso coração, a entregue a Ti nessa noite, Jesus. Que esse ano que se enfinda possamos acreditar, Pai, que é mais um ano que se acabou, mas que fomos fortalecidos em Teu amor e em Teu Espírito, Pai. Que no novo ano que se inicia possamos aprender mais, Senhor. Aprender de mãos dadas contigo, Pai. Aprender olhando os céus e contemplando a Tua glória, Pai. Contemplando, Pai, a Tua verdadeira beleza. E nos faz caminharmos, Pai, em humildade, em santidade todos os dias. É o que nós te pedimos, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar, amém, irmãos? A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. O último culto do ano. Temos alguns visitantes. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos, como o Du disse. Mas que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Amém? Pega a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. Nós vamos ler até o 25. Amém? Quando você achar, se você quiser se pôr de pé, você pode se colocar sobre os pés. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E chegou em Betânia, ou melhor, em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou-o por
pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E eu quero repetir a parte B do versículo 25. E os fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Guarde isso, restaurado. Repete comigo, vai. Restaurado. Mais uma vez, restaurado. E viu a todos claramente. Curva a sua fronte. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Espírito Santo da verdade. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, os teus filhos diante do altar. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar no oculto, no profundo dos nossos corações. Leva, Senhor, toda a mente cativa até o teu santuário, e de lá, Senhor, emana as tuas palavras, papai. Nós nos entregamos, nos deleitamos, Senhor, hoje diante da tua presença. Deixamos todos os nossos afazeres, o nosso lar, o comodismo, Senhor, das nossas férias, para estar na tua presença, para ouvir, Senhor, a tua voz. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar conosco nessa noite, neutralizando agora toda a artimanha de Satanás, neutralizando agora, papai querido, toda a ferramenta forjada contra, Senhor, os teus filhos. Nós entregamos, Senhor, diante da tua presença, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor. Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Amém? Irmãos, eu vou ministrar uma palavra. Eu acredito que faz uns 3 anos aproximadamente, aí que Deus nos deu essa palavra. Já ministrei na igreja há muito tempo. A verdade, nós temos 2 partes dessa mensagem. Eu vou ministrar a primeira hoje e a segunda semana que vem. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E o título dessa mensagem é Visão e o Serviço. A verdade, nós precisamos ver para servir bem. Nós precisamos ter uma visão clara, uma visão definida e definitiva, para a gente servir bem. Amém, irmãos? Eu acredito que ao longo da história do cristianismo, muitas pessoas se desviaram do propósito do coração de Deus, porque tiveram uma visão corrompida, não enxergaram bem, não tiveram uma visão definida do cristianismo, do evangelho. Se nós observarmos, vamos ver que o evangelho hoje se tornou um negócio. O evangelho hoje se tornou algo para o seu próprio benefício. O evangelho se tornou uma moda, né? Virou um evangeliquez, algo que todas as pessoas estão acostumadas. Pastor, a igreja cresceu muito nesses últimos anos, cresceu, mas como foi dito aqui pelo obreiro Eduardo, não basta nós crescermos, nós precisamos evoluir, desenvolver. Então faz muito tempo que nós estamos ministrando essa palavra, maturidade, desenvolvimento. Nós estamos ministrando essa palavra para que a igreja cresça em desenvolvimento, irmãos. Amém? Porque é desastroso nós crescermos e não compreendermos o propósito de Deus. Eu acredito o tempo que Deus não nos permite expandir, e aí eu estou falando de tamanho, é porque Ele está preparando o nosso coração para o crescimento. Porque se a gente cresce sem o coração de Deus, nós vamos nos perder no caminho. Igreja grande tem um monte por aí, irmãos. Ministério aplausível tem um monte por aí. Agora, ministério definitivo, ministério que
tem uma visão correta do propósito de Deus são poucos. São poucos, e como a pastora disse na ministração aqui, eu acredito também nos remanescentes, aqueles que vão vir depois, amém? Aqueles que guardaram a palavra de Deus, amém? Aqueles que não negaram o seu nome. A igreja de Filadélfia, Deus colocou uma porta sobre ela aberta, e ela não negou o nome do Senhor, ela permaneceu firme na palavra de Deus, e é onde nós precisamos estar. E a verdade, irmão, quanto mais visão você tiver, quanto mais definição do propósito de Deus você tem, mais responsabilidade você vai ter, mais responsável você vai se tornar. Quanto mais responsabilidade você tiver, mais me torno conhecedor da palavra, mais você se torna conhecedor da palavra. E quanto mais conhecimento de Deus, menos de você vai aparecer. Quanto mais você conhece o coração de Deus, menos o coração que você tem da terra, dos prazeres terrenos, dos desejos, dos anseios das coisas da terra, vai aparecer. Por isso, quando João Batista ele avistou o cordeiro, ele disse que ele cresça e eu diminua. Sabe qual foi o papel principal do ministério de João Batista? Foi alinhar, foi reparar, foi restaurar, irmãos. Porque só pode vir avivamento, só pode vir as boas novas, se vier primeiro o alinhamento. Por isso ele foi chamado para ir à frente de Jesus, para direitar. A Bíblia fala que João Batista foi levantado para direitar o caminho tortuoso, aplanar os montes que não estava nivelado. Antes de você criar um fundamento, antes de você levantar uma estrutura, antes de você levantar uma casa, você precisa o quê? Planar a superfície. Não dá para você colocar um fundamento antes de você aplainar. Foi isso que João Batista veio fazer. Ele veio corrigir aquilo que estava fora do lugar, e ele batizava nas águas para o arrependimento, diz as escrituras. Mas ele dizia: vai vir um após de mim, que era antes de mim, aleluia, que é maior do que eu. Esse vos batizará com o Espírito de Deus e com seu fogo. Então, antes de vir o Espírito, antes de vir o fogo, antes de vir as boas novas, o reino de Deus, Ele precisa nos restaurar, aplainar as nossas vidas, irmãos. Por isso a sua vida precisa desaparecer para que a dele apareça. O apóstolo Paulo, ele dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A verdade, irmãos, que nos próximos dias nós vamos provar dos milagres de Deus. Vamos caminhar de perto, vamos ver de perto as maravilhas de Deus. Mas fica atento, porque o milagre não é para exibir. O milagre é para nós é para a gente aprender, ou seja, para alinhar os nossos corações. Milagre não serve para exibir e encher a igreja. Milagre é para a manifestação de Deus, para estabelecer o governo dele. O milagre vai vir para trazer alinhamento dos céus com as coisas da terra, irmãos. E eu acredito que você não vai precisar que ninguém coloque a mão sobre a sua cabeça, alguém ore por você. Você mesmo vai levantar as mãos, você mesmo vai dobrar os seus joelhos e vai orar, e vai provar do milagre de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, ela está em nós, ela permanece em nós. A glória de Deus está em você, a glória de Deus está em mim.
E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa glória, ela permanece. Ele fala, o apóstolo Paulo, ele declara que antigamente a glória desvanecia, ou seja, ela acabava. Ele dá o exemplo de Moisés, que subia num monte, orava, buscava a presença de Deus, e quando ele descia do monte, o seu rosto estava resplandecendo, mas ele precisava cobrir o véu, ele precisava cobrir o seu rosto com um véu, porque essa glória, ela acabava. E para os filhos de Israel não ver que a glória se foi, ele colocava um véu sobre o seu rosto. Mas ele dizia, a glória que está sobre nós, agora sobre a graça, o ministério do Espírito, essa glória permanece, ela não desfalece. E o que desvanecia, aquilo que acabava, tinha a sua glória. O apóstolo Paulo, ele dizia, quanto mais a glória que permanece, essa glória é muito maior. Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a glória que permanece sobre as nossas vidas, a presença de Deus, o Espírito de Deus inabalável. Ele está conosco, essa é a promessa, irmãos. Ele não prometeu que estaria com você para te fazer sempre alegre. Não, ele prometeu que estaria sempre com você. Ele não prometeu que lhe daria todas as coisas que você desejasse. Não, ele prometeu que ele te ajudaria sempre, porque ele estará e ele está conosco. Amém, irmãos? Eu acho que o evangelho, a visão do propósito de Deus começa agora, aqui, ó, nesse exato momento, quando você crê que Ele está com você, quando você acredita. Muitos viram, provaram, acreditaram, porque tocaram. O discípulo Tomé precisou colocar as mãos nas suas feridas. Mas bem-aventurados aquele que não viu, não tocou, não apalpou, mas creu, irmãos. Nós somos bem-aventurados. Nós não vemos, mas nós podemos sentir, irmãos. Nós não tocamos, mas nós podemos sentir, irmãos. Sentir o mundo espiritual. E ele é real, ele é vivo, irmãos. Essa madrugada eu acordei meio apavorado. Acho que a pastora está com as crianças, né? Ela é testemunha. Na madrugada eu acordei apavorado, sem fôlego. Eu pus a mão nela e disse: minha esposa, aqui é algo terrível. Uma luta no mundo espiritual, cara. Você já sonhou? Já teve guerras com sonhos no mundo espiritual? Ele é real, irmãos. E eu acordei apavorado, porque nós não estamos acostumados com isso, de ver. Nós estamos acostumados em sentir. E existe uma grande diferença de você sentir e de você ver. E o meu sonho era muito real. Eu sentia, eu estava num sonho, mas eu sabia que era um sonho. Eu sabia que eu estava sonhando. A minha mente sabia que era um sonho. Eu estava dentro desse sonho, lutando para expulsar demônios. E não eram pessoas, eram gatos. Por isso que eu não gosto de gato, irmão. É verdade. E esses gatos era terrível. E aí você queria expulsar o demônio, mas a voz não saía. Já passou por isso? É algo terrível. É apavorante. Olha que isso, você está, pelo menos a minha experiência, provando de algo muito pouco. Não é nada. E aí eu tentava expulsar os demônios, mas aí eu pegava uma espada. Eu não conseguia, porque a minha voz não saía, e eu lutava. E os gatos pulavam em mim, eu parecia um Highlander. Cortava a cabeça de um, o outro vinha, eu cortava a cabeça do outro. E eles sem cabeça começavam. Já viu aqueles parabéns que saem aquelas faíscas assim? Quando você canta parabéns? Fazia isso, eles sem cabeça, em vez de sair sangue. Fumes, como que é o nome? Sei lá, era chumos. É, isso aí.
E aí eu senti, irmãos, um cheiro de, eu até comentei com a minha esposa, de enxofre, cheiro do diabo mesmo. E eu pedi ajuda porque eram muitos e eu não conseguia. E de repente eu acordo porque eram muitos. E eu acordei apavorado. E a minha única oração era: Deus, cubra a minha família e a minha igreja com o teu sangue. Eu não tinha força para mais nada. Eu só conseguia dizer: cubra a igreja e a minha família com teu sangue, Jesus. Cubra a minha família e a tua igreja com teu sangue. Cara, e na medida que eu dizia isso, eu sentia o meu corpo todinho arrepiar. Eu sentia algo me cobrindo. Era o sangue de Cristo, era a proteção dele. O mundo espiritual é real, irmãos. Ele existe, ele é autêntico. Nós precisamos crer que ele é real. Sabe por que a nossa geração é uma geração fraca? Uma geração que não teme a Deus? Porque fez das coisas espirituais, fez das coisas extraordinárias, fez das coisas divina como comum, como coisa qualquer. Por isso nós não tememos a forma correta, não amamos a forma correta e não caminhamos debaixo da palavra de Deus corretamente, porque fizemos as coisas espirituais comuns. Não acreditamos, amadurecemos de uma tal forma que nos tornamos podre. A fruta, quando ela amadurece muito, você não consome ela estraga, não tem prazer. E a questão não é você amadurecer muito, a verdade é você não entender. Porque o amadurecimento, nós precisamos chegar até a estatura do varão perfeito. Amém, irmãos? Chegar neste lugar de maturidade. Então ele prometeu estar com você, ele está com você, e você precisa crer nisso. O problema é que a religião diz que você só é abençoado, você só é tocado por Deus se você tem uma vida próspera. E se você não é abençoado, se você não tem uma vida próspera, Deus não está com você. E é mentira, irmãos. Isso é mentira. A verdade é que Deus vai levar muito de nós para o caminho do deserto. E no deserto você não vai ter tempo para plantar. No deserto o povo de Israel não tinha como plantar. Eles não trabalhavam para o seu sustento. Eles só ficavam parados. E quando a nuvem andava, ele andava. Quando a coluna de fogo andava durante a madrugada, à noite, eles levantavam o acampamento e seguiam. Eles não tinham tempo, eles estavam andando, mas Deus os sustentava. Deus mandava o maná do céu e as carnes, as aves do dia, as cordonizes, durante o dia, para eles se alimentarem. Ou seja, eles deveriam viver na dependência de Deus. Eles precisavam aprender a viver na dependência de Deus. Eles não iam ter o banquete que eles tinham no Egito, mas eles tinham Deus. Eles não tinham de tudo, mas eles tinham algo essencial para a vida deles: a presença. E eles não valorizavam. Eles olhavam para trás e diziam: lá no Egito eu comia melhor. Esse é o problema, irmãos, que nós nos tornamos religiosos, apegados com as coisas da terra. E a verdade é que Ele não nos prometeu riquezas, mas Ele nos prometeu paz. Paz no meio da guerra, irmãos. Paz no meio do deserto. A verdade é que Ele prometeu fazer de você as riquezas eternas.
Ele prometeu fazer de você aquilo que é valoroso para a terra. Por isso que o Romanos capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E se você anda no reino de Deus, se você caminha debaixo da palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, você está na justiça, irmãos, de Deus, você está na paz de Deus, você está na alegria de Deus. Você é governado pelo Espírito Santo dele, não na alma, não no corpo, mas sim no Espírito. O Espírito de Deus, diz a palavra, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que traz a convicção no seu interior que você é filho de Deus. É o Espírito de Deus que te ensina, é o Espírito Santo de Deus que vos ensinará todas as coisas. Eu só preciso receber este reino no meu espírito e ser convicto, acreditar, irmãos, nessa glória que permanece, no ministério do Espírito que permanece. Amém? E deixa eu falar algo para você. Não é o ambiente que determina quem você é. Não é o ambiente que determina quem você é, mas quem você é determina o ambiente que você está. Jesus é paz no meio da guerra, irmãos. Então não importa onde você está, se você está em Deus, pronto, você tem tudo o que precisa. Adão perdeu no paraíso, irmãos. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então não é o lugar que faz o homem de Deus, mas é o homem de Deus, aquilo que ele carrega, a presença, o Espírito de Deus que faz o lugar. Paulo, ele estava indo para o lugar de oração. Ele estava indo para o templo, onde eles se reuniam para orar. Mas no caminho, ele expulsou o demônio de uma mulher vidente, que era escrava, e os seus donos denunciou Paulo, e ele foi preso. Paulo e Silas foram presos, foram abatidos, bateram em Paulo, jogaram ele na prisão. Mas a palavra de Deus diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas, ele orava e louvava a Deus. O caminho deles era para onde? Para o lugar de oração. O ambiente foi substituído, mas o propósito ainda permaneceu. Porque o que está dentro de nós que precisa permanecer, não importa se é no cárcere ou se é na igreja, não importa se é no meio da abundância ou se é no meio da escassez, irmãos. O que precisa permanecer é aquilo que Ele encheu os nossos corações de convicção. Por isso eu vou adorar em tempo e fora de tempo, irmãos. Por isso eu vou pregar em tempo e fora de tempo. Por isso eu vou adorar, irmãos, não importa a circunstância da minha vida, eu sempre vou adorá-lo. E a verdade, eu vou sempre pedir para Deus me ensinar a adorar, me ensinar a adorar. Olha para a vida do apóstolo Paulo, eu gosto muito de falar dele. Acredita-se que a carta de Filemão é a última carta que ele escreve. E nessa carta ele está pedindo para conhecer Deus cada vez mais. Mas se essa carta for a última carta do apóstolo Paulo, ele já passou por uma experiência gloriosa que ninguém jamais passou. Talvez João passou. Ele subiu ao terceiro céu e a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis, coisas grandiosas,
que ele não poderia falar, que ele não poderia revelar. Mas mesmo depois dessa experiência, ainda ele dizia: eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer mais o seu coração. Eu quero penetrar mais na tua presença. Porque esse deve ser o anseio do nosso coração, irmãos. E não importa a circunstância onde nós estamos, nós precisamos desejá-lo cada vez mais. Para o mundo, o paraíso é lugar de vencedor, mas lugar de vencedor é no deserto, irmãos. Talvez para a teologia da prosperidade, talvez para algumas igrejas líderes, o vencedor é aquele que está no paraíso, aquele que tem de tudo de bom. Oh glória, não me falta nada, Deus me fez rico, me fez enriquecer. Esse aí, talvez para muitos é vencedor. Mas o vencedor está no deserto, irmãos, suportando, lutando. Pastor, então eu nunca vou ser rico. Pastor, eu nunca vou poder ter prosperidade. Não, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que os vencedores passaram por este lugar primeiro. Porque se você não passa pelo deserto antes de vencê-lo, para conquistar os anseios talvez do nosso coração, você pode substituir Deus por estas coisas. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre o Deus do nosso ventre, que nós nos curvamos e adoramos, o Deus desse século. O Deus desse século, irmão, sabe qual que é? Ostentação, a vaidade. E sabe onde está? O apóstolo Paulo fala que está dentro do homem, no ventre. Por isso nós precisamos passar pelo deserto, vencer no deserto, irmãos. Jesus venceu no deserto com a palavra. Jesus venceu no deserto não foi pelas suas forças, foi pela palavra de Deus, irmãos. E nós precisamos da palavra, porque só pode permanecer no paraíso quem tem a palavra, irmãos. Quem venceu no deserto e tem a palavra de Deus. Então a igreja, ela busca uma glória, mas nós precisamos crescer em entendimento, entender que essa glória, ela permanece em nós. Amém? Senão nós vamos buscar a glória de domingo a domingo nos nossos cultos, e nós não teremos nada para apresentar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, porque só experimentamos a glória nos cultos, nos domingos. Essa glória é diária, o maná dos céus é diário para nós, irmãos. Tem que permanecer, amém? Declare comigo assim: permanecer. Quem subirá no monte do Senhor? E quem permanecerá nesse santo lugar? Porque não basta subir, nós precisamos permanecer. Aleluia. Estamos colocando um véu no rosto para fingir uma falsa santidade, uma falsa glória. Colocamos uma veste, colocamos uma roupa de crente, colocamos a Bíblia debaixo do braço para demonstrar uma falsa santidade, uma falsa glória que acaba na primeira tentação, no primeiro prato que o inimigo te traz. Essa glória acaba. Na primeira mulher bonita que passa, acabou a glória. No primeiro homem bombado que passa, pronto, acabou. Naquela mentirinha, aquela sua escorregadinha, mas é pouquinha coisa, pastor. Não, cara, permanece, continua. Fica na palavra de Deus, cara.
Homens de glória, eles são a resposta para o ambiente onde eles estão inseridos. Homens que andam com a glória, que permanecem com a glória de Deus, irmãos. Eles são a resposta para o lugar onde ele está. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Por isso é fundamental nós termos uma visão correta. Ter uma visão clara do propósito de Deus. Agora nós precisamos entender que existe uma diferença de nível e de dimensão. Amém? Nível e dimensão. Nível fala da unção. O nível fala do serviço, da unção. A unção é dada para o serviço de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Elias deixou a sua capa, a capa da unção, para Eliseu, para que ele continuasse o serviço. Veja que Elias, ele pediu a morte, ele disse: eu não quero mais. Deus disse: está bom. Deus assinou a carta de demissão, deu para ele um aviso breve: olha, antes de eu te recolher, você tem uma missão. Unja Eliseu, profeta, no seu lugar. Unja, meu Deus, como que é o nome do cara mesmo? Jaú, não é bom, é rei de Israel no lugar de Acabe. Fala aí do Jeú. Isso. Unja Jeú como rei, e aí depois eu te levo embora. E foi isso que Elias fez. A metade, né? Porque Eliseu que ungiu depois Jeú como rei de Israel. Mas Elias jogou a capa sobre Eliseu e disse: venha comigo. E quando ele é arrebatado da terra para o céu, Eliseu grita: Elias, carro de Israel, cavaleiros de fogo, não esqueça da capa. E ele jogou a capa. E aí ele pegou a capa, bateu no Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Por quê? Porque a capa fala da unção, serviço, irmãos. Agora a dimensão fala da visão. Amém? A dimensão fala da visão. Então não adianta nós estarmos inseridos num serviço se nós não tivermos a visão. Se nós não andarmos na visão, não adianta ter unção, irmãos, se nós não temos visão. E dimensão, irmãos, dimensão da visão de Deus, ela é proporcional. Imagine aqui um prédio, amém? E esse prédio ele tem 10 andares. Se você estiver no primeiro andar, você tem uma visão. Se você subir no segundo, você tem outra visão. E se você subir no terceiro e aí por diante até chegar no 10º, a sua visão será uma visão mais ampla. A dimensão da sua visão será muito maior. Amém? Você compreende isso? Então a dimensão fala da visão. Nós precisamos ter uma visão correta. E quando nós lemos aqui Marcos capítulo 8, versículo 22, aonde Jesus ele cura um cego, e ele cura esse cego por 2 etapas. Ele toca nos olhos do cego, faz um lodo, coloca em seus olhos e fala: agora você está vendo? E ele estava, irmãos. O cego estava enxergando. O problema que ele declara que ele enxergava as pessoas como árvore. E nós não podemos, no cristianismo, no evangelho de Deus, enxergar as pessoas como coisa. Por isso Jesus tocou novamente em seus olhos, diz a palavra. E aí ele perguntou: está restaurado? Está enxergando agora perfeitamente? Está vendo bem?
Então nós precisamos ser tocados nos olhos. A unção a igreja tem, irmãos. Amém? A unção nós temos. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Basta você ser carne para receber o Espírito de Deus. Ou seja, basta você reconhecer a sua humanidade, a sua debilidade, o seu pecado, a sua falha, se arrepender, e o Espírito de Deus vem sobre a sua vida. A unção de Deus vem para te capacitar. Agora nós precisamos ter uma visão correta sobre quem nós vamos exercer o ministério. E é sobre pessoas, irmãos. Se nós estivermos olhando para as pessoas como coisa, nós vamos tratar as pessoas como objeto. Objeto para nos alavancar para o nosso crescimento. Objeto para quem vai trazer dinheiro para a gente, que vai trazer a sua oferta. Por isso você nunca viu e nunca vai ver nenhum tipo de campanha no nosso ministério de prosperidade, porque nós não queremos usar você. Na verdade, nós queremos ser usados por Deus para te abençoar. E eu creio nisso. Eu creio que Deus vai nos dar condição para poder ajudar vocês. Porque é o Pai que agrega no Filho, e não o Filho que agrega para o Pai. É o Pai que deixa herança para o Filho, e não o Filho que tem que deixar herança para o Pai. A verdade é que nós estamos invertendo os valores. E uma pirâmide para o mundo, quem está no topo é o maior. Quem está embaixo são os servos. E à medida que vai subindo, vai crescendo o nível. Não é assim? Você não estudou isso lá na história? Né? O povo na escola, eu estudei faz muito tempo, já não lembro direito. Mas eu lembro daquele feudal, né? Os senhores, era uma escala, né? Os escravos, o povo, o clero, e depois os reis. E essa é a nossa visão, generalizando aqui da igreja, que quem está em cima é o grande, é o maioral. A unção do apóstolo, o bispo, o pastor é o maior. Aí nós queremos estar em cima, irmãos. Mas na visão de Deus, o maior é o menor. Na visão de Deus, o último que é o primeiro, irmãos. Então a base do cristianismo, a base, o fundamento do cristianismo são pessoas servindo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia: como sábio construtor, eu lancei o alicerce que é Cristo, para que depois venha a construção. Se Cristo é o alicerce da igreja, nós precisamos andar como Ele andou. E sabe de uma coisa, irmãos? Sabe por que nessa madrugada eu tive um sonho de Satanás querendo me afrontar, me amedrontar, trazer pavor? Porque no sábado de manhã eu deixei de trabalhar para ir ministrar a palavra de Deus na eclésia. E nós ministramos a palavra de Deus ali. Depois que acabou a palavra, duas pessoas que estão na rua, duas pessoas que estão sem uma casa, sem um teto, me procurou e disse: pastor, eu quero sair da rua, me ajuda, me leva para uma casa de recuperação. E esse sempre foi o nosso propósito como ministério, ajudar pessoas que são dependentes das drogas. Então Satanás se levantou contra a minha vida, porque ele não quer que a gente acesse esses lugares.
Ele se levanta contra as nossas vidas para que nós não semeamos nesses lugares. Porque Ele sabe, irmãos, se a palavra genuína e verdadeira for ministrada nesses lugares, eles serão livres. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus, verdadeiramente seremos livres. Então hoje eu já pesquisei uma casa para a gente alugar, uma chácara. Um aí do Riacho Grande aí mandou R$3.000. Eu já ofereci 2.500. Pastor, você tem para alugar esse valor? Não tenho, irmãos, mas meu pai tem. Amém? Pastor José, é brincadeira. Cadê o pastor José? Te comprometi, pai. Meu pai tem, o nosso pai tem, cara. E ele vai te dar condição para que você invista nessa obra. Ele vai me dar condição para a gente investir nessa obra. E não só nisso, em outros lugares, irmãos. Mas o fato é que nós precisamos entender, enxergar, ter uma visão do propósito de Deus. Não basta você vir para a igreja todos os domingos, um lugar para você congregar. Você precisa ser efetivo na obra de Deus, cara. Você precisa ser usado por Ele em algum lugar. Você precisa ser um utensílio da sua casa. Você precisa ser a mão que estende, não o dedo que aponta. Você precisa ser alguém que está fluindo do coração de Deus, irmãos. Aleluia. Por isso Ele quer tocar na sua visão. Em vez de você gastar com o seu carrão, você gasta na missão. Em vez de você comprar aquele tênis caro de marca da Nike de R$1.000, você pega esses R$1.000 e investe na obra de Deus. Só pessoas de visão faz isso, irmãos. Só pessoas que não enxergam as pessoas como árvore investe na obra de Deus. Só pessoas que tem uma dimensão maior da visão, que está acima, consegue servir aqueles que estão embaixo, irmãos. Amém? Então que Deus Ele possa nos dar a visão do reino de Deus tem que ser clara em nossos olhos. Amém? Aleluia. A visão tem que estar perfeita para que o nosso serviço também esteja, irmãos. E a verdade é que eu não posso servir para ter uma visão. Eu tenho que ter uma visão para depois servir. Amém? E durante esses anos de ministério eu entendi que muitas pessoas que nos aproximaram de nós, eles desejaram o serviço, mas eles ainda não tinham sido restaurados na sua visão. Por isso que muitos começaram e pararam. Porque se de fato nós temos uma visão clara, definida do trabalho, a gente não para, irmãos. Quem tem uma visão profética, irmãos, quem tem uma visão clara do propósito de Deus não para. Amém? Ainda que ele tenta fugir, Deus pega ele no meio da tempestade, joga ele no mar e leva ele na beira da praia para pregar o evangelho do arrependimento. Amém? Nós precisamos ter uma visão de filho. E para nós já finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. E se você quiser se colocar de pé. Uma coisa é você servir como servo, irmãos. Outra coisa é você servir como filho.
E Hebreus vai falar aqui aos nossos corações. Hebreus 3, versículo 1, diz assim: por isso, irmãos santos, ele deixa aqui específico, por isso, irmãos santos, ou seja, aquele que se separa para Deus, participantes da vocação celestial, participantes do que é da vocação. O que é ser vocacionado? É você atender o seu chamado, amém? Chamado celestial. O apóstolo Paulo dizia: considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é dito por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as casas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então entenda o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui para nós. Ele está falando aos santos, ele está falando àqueles que foram convocados, chamados, e aqueles que atenderam o seu chamado. Ele está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor, em outras palavras. E foi Jesus que levantou a casa de Moisés, que edificou a casa de Moisés. É Ele que edifica todas as casas, é Deus que edifica todas as casas. Moisés, ele foi fiel como servo. Ele foi fiel como servo. E a verdade, Deus dá testemunho de Moisés. Ele fala de Moisés como alguém que se dedicou ao povo de Israel de uma forma única, de uma forma singular. Deus, o próprio Deus queria recomeçar com a linhagem de Moisés, mas o próprio Moisés disse: não, Deus, o que o povo, o que as nações vão dizer, que tiraste o seu povo do Egito para morrer aqui no deserto. Então Moisés lutou pela casa de Israel, foi fiel, mas foi como servo. Mas o apóstolo Paulo está falando da casa que serve como filho, irmãos, como filho. E você é filho de Deus. Nós somos filho e nós podemos servir essa casa como filho, se tão somente conservarmos firme a confiança da glória e da esperança. Nós precisamos conservar isso. Por que o apóstolo Paulo fala de conserva, de conservar? Porque vai chegar dias, vai chegar momentos que nós vamos pensar, parar, vamos querer desistir, mas nós não vamos. Nós vamos ter confiança, nós vamos lutar, e nós vamos servir a nossa casa não como servo, mas como filho, como aquele que tem um coração de Deus. Ah, Jesus, nos dá o teu coração nessa noite. Nós queremos os teus olhos, nós queremos a tua mente, nós queremos o teu coração, Yeshua. Mais que tudo, Nos enche do teu espírito, meu rei. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Oh,
Só você, só você, só você, Jesus. Nós precisamos de Eu Ti. te amo. Nós precisamos de Ti, Yeshua. Mais que tudo, Nós Senhor. precisamos do Teu coração, Abba. Jesus, eu te Permanece em nós com a Tua glória. mais que tudo, nada mais e nada mais me satisfaz. Se humilha na presença dEle nessa noite. Se entrega a Ele. Pede para o Papai vir Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Não é ouro, não é prata, não são casas, bens, riquezas deste mundo que me satisfaz. Pede por Só Ele. você, só Chame por você, só Clame pelo você, só você, Nós te queremos, só Abba. você, Nós te só queremos, você, Jesus. Nós te queremos, Só Yeshua. só você, Nós te só desejamos. você. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, 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 só só você, só você, Jesus, só você, Jesus, só você, meu amado, Filho de Davi. oh, tenha compaixão de mim. Toque em meus olhos, Yeshua. Toca Toca em meus olhos. Toque em meus olhos, eu quero te ver. Mostra-me tua face, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toque em nossos olhos, meu rei. Toque em nossos olhos, Yeshua. Escute. Jesus, ele conta uma parábola dos trabalhadores. E nessa parábola ele fala dos trabalhadores da primeira hora. Ele fala dos trabalhadores da segunda hora. Mas ele fala também dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora trabalharam menos daqueles que trabalharam pela manhã, à tarde. Mas ele
Os da última hora receberam o mesmo salário, receberam a mesma quantia, a mesma recompensa. Então os trabalhadores da primeira e da segunda hora reclamaram e disseram: o da última hora trabalhou menos do que nós e receberam a mesma quantia. Deixa eu falar algo para você, querido. Não se trata do salário que nós vamos receber. Se trata do cargo de hora que nós vamos trabalhar. Não se trata do salário. A recompensa será a mesma. Mas a hora, a carga de hora de trabalho, para muitos, será o maior. E que nós possamos carregar essa responsabilidade sem murmurar, sem querer nada mais em troca, apenas Ele. E que Ele possa tocar em nossos olhos para que possamos ter a visão correta. Que Ele mostre para nós a sua glória. Que Ele revele para nós o mundo espiritual, para que possamos tocar. Mais e mais me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais. É isso, Mais do irmãos. que eu te amei ontem, mais do que eu te amo Se trata da hoje. carga de horário, se trata deixa de te nós amar permanecermos mais na presença dEle, de amá-lo mais. Mais e mais Oh, me Yeshua, faz queimar mais. é isso, nós queremos queimar Me mais. faz queimar mais. Mais e mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar mais, mais e mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar mais, mais e mais. Oh, Senhor, como aquela primeira vez que eu senti o calor do teu toque, Jesus, como aquela primeira vez. Oh, como aquela primeira vez que eu senti o calor do teu toque, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar mais e mais. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Alguém que queira reconciliar com Ele? Alguém que recebeu essa palavra no coração e disse: pastor, eu quero subir esses degraus de andar em andar e ter uma visão, uma dimensão da visão maior, mais ampla. Porque depois de tantos anos de Evangelho, eu descobri que ainda eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro andar ainda. Não consegui subir mais. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Cristo, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Queremos interceder por você. Como eu disse, não
Não se trata do salário, se trata da carga de trabalho, do tempo que nós vamos ficar com Ele, servindo a Ele. Não se trata, irmãos, de religião, de placa de igreja, se trata do reino, de estar nele, de viver nele. Então venha, Jesus te chama nessa noite. Venha para os braços dele. Ele quer te fazer queimar na presença dele, fazer você amá-lo cada vez mais, desejá-lo cada vez mais. Oh Yeshua, nós te queremos, nós te queremos, como aquela primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez que eu senti o calor do teu toque, Jesus. Se não tem ninguém para Cristo, se todos nós estamos em Cristo, irmãos, levanta as tuas mãos, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O mais forte que você puder, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode se assentar, amém. Eu vou pedir ao pastor José dar a bênção apostólica para nós, enquanto ele vem aqui à frente. Nós vamos dar os recados, que não é muito, amém, irmãos? Mas eu quero frisar aqui para vocês, essa semana, amém? Quarta-feira e nem na sexta-feira nós teremos atividades aqui na igreja. Não haverá culto na quarta, amém? E não haverá na sexta-feira a oração. Teremos culto apenas no domingo, que é dia 3, primeiro domingo do mês. Porém, o primeiro domingo do mês nós temos o costume de fazer a ceia. Pode vir aqui, pai. Nós temos o costume de fazer a ceia no primeiro domingo do mês, mas no mês de janeiro nós vamos fazer a ceia, amém? No segundo domingo, para esperar a galera que está viajando, passeando, curtindo aí, né? O Natal, o Réveillon aí, o final de ano, amém? Que chegar de viagem, amém? Então, dia 3 teremos culto normal, domingo que vem, porém não teremos a Santa Ceia. Tá com o celular aí, meu pai? Presta aí para mim. Não, é dia 3, é isso mesmo. Isso aí está confirmado. É que eu marquei a reunião, irmãos, de obreiros. A verdade é, nós vamos voltar com a nossa agenda dos nossos cultos na segunda semana de janeiro. Amém? Então, eu quero abrir aqui o calendário. Se eu achar aqui, né, pai? Que achei. Janeiro, no dia 15 de janeiro, dia 15 de janeiro, nós vamos ter a reunião de obreiros e de membros. Nós precisamos de vocês aqui na obra do Senhor, amém? Para organizar diversas partes aqui da igreja, amém? Da obra que precisa ser realizada. Então será uma reunião geral com todos. E como eu disse no culto passado, eu profetizo uma igreja de obreiros, amém, irmãos? Eu profetizo uma igreja que esteja trabalhando, amém? Ainda que você faça uma vez por mês aquilo que você vai fazer. Veja Zacarias, ele era levita. E os levitas tinham uma escala para servir no templo. E era muitos, irmão, demorava para chegar. Quando chegou a vez de Zacarias de servir no templo, Deus mandou o anjo para falar para ele que Deus daria para ele um filho. E Isabel ficou muito feliz com a notícia. Agora, por que Deus não falou antes? Porque Deus só esperou Zacarias entrar no templo para servir? Porque Deus, ele fala com pessoas que estão ocupadas naquilo que Deus tem como prazer, irmãos.
Amém? Então eu profetizo uma igreja de profetas, uma igreja de obreiros, eu profetizo uma igreja de pastores, amém? Então espero por vocês nessa reunião no dia 15 de janeiro, amém? Outro recado importante, no mês de janeiro nós não teremos a nossa consagração, mas em fevereiro, no primeiro sábado de fevereiro, nós teremos a nossa consagração que é pela manhã, 9 horas, nós passamos aqui a manhã toda orando. Depois nós temos louvores, nós temos a palavra e temos a comunhão, que é muito importante com vocês. Amém, irmãos? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. O pastor José vai orar por nós e dar a bênção apostólica. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que a paz de Deus e a graça de Deus venham estar sempre dentro dos nossos corações. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso, pela tua presença, pelo teu amor. Sabemos que o Senhor tem mais, muito mais, abundantemente mais do que aquilo que nós estamos pensando ou pedimos. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus eterno. Ninguém é maior do que o Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor é maior do que a luta, maior do que a dificuldade, maior do que os problemas. O Senhor é maior do que Satanás, maior do que os principados e potestades. Não existe outro Deus além do Senhor. É por isso que nós te adoramos, Senhor. É por isso que nós te louvamos. E nós cremos que cada vez mais, Senhor, o Senhor vai alinhar o nosso coração com a sua vontade, alinhar o nosso coração com a tua palavra, Senhor, que a tua palavra ela venha sempre permanecer dentro do nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, realizar e fazer a sua vontade aqui na terra. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pelo abrimento de culto. Obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas de dízimo, pelos louvores. Obrigado pela sua palavra que o Senhor ministrou dentro dos nossos corações nesta noite. Senhor, leva seus filhos em segurança para os seus lares, guardando e protegendo de todo mal, de todo perigo e também da mão do homem sanguinário. Levanta as suas mãos para o céu e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão do nosso Deus e Pai, e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre com cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Cumprimenta o irmão do seu lado, diz para ele a paz do Senhor.